Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em Maringá, no Paraná, filho de uma família simples e foi criado na roça até os 22 anos de idade. O sonho de Amarildo Dal Ponte Macedo fez com que ele saísse do Paraná e fosse para São Paulo, porque ele queria ser cantor de música sertaneja. E quase que misteriosamente as coisas foram dando certo e sua projeção foi muito rápida. Mas aos 26 anos, ele conheceu uma pessoa que iria apresentá-lo um caminho totalmente diferente. Ele queria gravar um CD, ser famoso e ganhar muito dinheiro, mas descobriu que Deus queria mesmo era que ele gravasse o seu nome no livro da vida. E agora? Quais os caminhos que Deus usou para revelar-lhe seu misterioso e grandioso amor e transformar sua vida em 180 graus? É isso que a gente vai saber agora, porque o Amarildo está aqui com a gente. Obrigado, Amarildo, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui. Amarildo, quer dizer que você morou na roça até os 22 anos de idade? Até os 22 anos de idade, eu trabalhei na roça. Né? Que roça que você trabalhava? A gente fazia de tudo, né? A gente plantava feijão, milho, algodão, soja, né? Todo tipo de cultura que no Paraná se faz, a gente fazia, a gente plantava, né? E você era um jovem tímido? Era. Ainda sou hoje, né? Ainda sou um pouco ainda, né? Agora, quando sou colocado em situações diferentes, eu me adapto. Depende, né? Mas como que você administrava essa coisa da timidez e, ao mesmo tempo, esse sonho de querer ser um cantor de música sertaneja a ponto de abandonar o Paraná e ir para São Paulo, né? Como é que foi isso? É que assim, eu sempre costumo dizer que o povo do Sul, o pessoal do Sul, quando quer algo, ele quer realmente. Então, ele supera tudo, ele passa por cima de timidez, de qualquer coisa, né? Então, eu vim para cá por esse motivo, principalmente, né? E também para trazer minha família depois. Entendi. Agora, foi fácil para você passar por cima da timidez, por exemplo? Não. Não, porque teve que ser de uma hora para outra, muito rápido. Como assim? Por exemplo, na questão musical, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar em uma empresa, só que eu trabalhava à noite, das 7 às 7. Uau. E era só esse turno. Né? Uau. Era uma firma de judeu e trabalhava de segunda a quinta-feira. Então não dava para eu poder trabalhar, cantar na realidade. Então eu fiquei sabendo que na empresa tinha um cara que conhecia uma outra pessoa que cantava, que queria formar uma dupla e tal. Eu fui até ele, me apresentou para ele. E quando a gente chegou lá, a gente começou, né, se identificamos bastante, uma pessoa também simples, também tinha o mesmo objetivo. E nós começamos a ensaiar algumas músicas e falamos, precisamos de uma banda. Então a gente fomos correr atrás de músicos. Então eu cheguei, a gente procurando, pesquisando ali, a gente encontrou alguns músicos e dois deles já tocavam em uma outra banda. E aí então o que aconteceu? A gente foi até lá e tinha um tecladista que iria tocar teclado, que não fazia parte dessa banda, e ele não foi no dia. E dois dos rapazes que foram, eles chegaram e disseram o seguinte, bom, já que ele não veio, não fazia nada, canta alguma coisa pra gente ver como que você canta. Aí a gente cantamos uma música, eu gostava muito de Christian Ralph, certo? E então cantamos uma música do Christian Ralph, e aí aqueles dois rapazes foram embora, e depois eles me ligaram, porque eles tinham uma banda e uma outra dupla, chamada Everson e Emerson. E então essa dupla, eles chegaram e falaram, olha, encontramos
uma pessoa que é melhor, canta muito mais do que esse primeira voz que tem aí. Aí, o que aconteceu? Eu estava começando aquela coisa toda, né? Lá na roça eu só cantava no cabo da enxada, né? Que eu ficava até nervoso de tanto me ouvir o dia todo. E gostava sempre das músicas mais difíceis, né? Mais altas, mais difíceis de ser alcançadas. Então, às vezes, eu repetia muito. E, às vezes, as pessoas que estavam com a gente na roça, até meus irmãos, pai, mãe, ficava nervoso comigo, né? Para um pouco. E, então, o cara falou, traz eles aqui, porque nesse meio é assim que funciona. Traz ele aqui. Aí, eles tinham um ensaio, acho que foi na terça, quando foi na quarta-feira ou quinta-feira, não me lembro bem mais, eles me chamaram, me levaram até lá. E aí eles chegaram e falaram assim, canta uma música aí. Que música você conhece do repertório? Eu falei, eu conheço essa. Aí eles tocaram. Aí eu cantei. Aí tocaram, eu cantei. Aí eles gostaram. Aí ele falou o seguinte, bom, me apresentaram um repertório de 90 a 100 músicas. E lá no Paraná a gente não tinha, na época a gente não tinha esse negócio de CD, né, disco, rádio. Era só um radinho que meu pai tinha, que era um radinho AM. Né? Só tocava música na AM, então eu tinha que pegar as músicas na hora daquele horário da rádio, e naquele horário ela tocava uma vez só. Então, se eu gostasse, eu tinha que aprender ela no máximo em uma vez. E eu, na maioria das vezes, eu conseguia aprender no máximo em uma vez. Então, eles apresentaram um repertório de 90 músicas, e eu já conhecia todas. Você canta essa? Eu falei, canto. Canta essa? Canto. Canta essa? Canto. Então, sábado tem show. Já dispensaram o outro. E então, Quer dizer que por isso que de uma hora para outra você teve que tive que encarar. Eu queria, então eu tive que encarar. E a coisa foi dando certo para você, hein? Foi. Tem um lado aí, que eu cheguei a comentar contigo, que não vou aqui citar nomes, né? Mas tem um lado que, para dar certo, isso daí para dar certo mesmo, você tem que buscar um lado espiritual oculto, vamos dizer assim. Não sei se essa é a palavra certa, certo? E eu já tinha procurado isso lá no Paraná, que uma dupla muito famosa, que fez muito sucesso no Brasil, e faz até hoje, né? Procurou esse serviço. Procurou esse serviço. Então eu falei, se deu certo com ele, comigo também vai dar certo. Mas espera um pouquinho, você procurou então esse serviço, né, espiritualista e tal, mas você acreditava em Deus, você tinha fé em Deus? Sempre. Minha família, embora sendo católico, né, sempre praticamente obrigou a gente na igreja. Né? Certo. Então a gente ia à igreja. E eu, de casa, eu era assim, o mais fiel à igreja, à missa, essas coisas todas, né? Quando você se mudou aqui para São Paulo, você continuava indo à igreja? Continuava indo na igreja. Sempre continuei na igreja. Antes de eu ir para qualquer outro lugar, eu ia ali. Eu ia à igreja. Certo. Né? Mas mesmo assim você buscou esse serviço? Justo, porque a minha família, embora sendo católica, tem aquele lado que assim, é o católico espírita, vamos dizer assim, né? Minha mãe tinha um pouco dessa coisa, o pai dela, mãe dela. Então isso veio na família. Então quando queria ser alguma coisa diferente ou mais rápido, podemos dizer assim, então procurava esse segundo meio, né? Essa segunda opção. E aqui eu procurei também. E a coisa foi dando muito certo. Ela foi dando certo, porque o que acontece? Eu entrei nessa banda com 6 meses, porque eles tocavam, era uma banda muito boa, os músicos muito bons, inclusive hoje alguns deles tocam em estúdio, chegaram a tocar para alguns cantores famosos aí do Brasil, e eles só tocavam praticamente aqui, por perto ali da região onde eu morava, ali em São Paulo, aquela região ali perto ali, mas mais dentro da cidade. E então quando eu cheguei, que eu comecei a cantar com eles, em 6 meses nós cantávamos dentro das maiores casas de show da região. Não era porque eu era tão bom assim, não sei, eu nunca me achei tão bom, né? As pessoas sempre costumam dizer que eu era bom no que eu fazia. Mas assim, e com um ano, nós tivemos uma projeção assim, vamos dizer assim, de americana. Isso foi feito por um canal de televisão famoso, na época quando o country sertanejo estava no auge, sabe? E isso foi por volta do ano 1999, 2000 ali, estava bem no auge, então essa rede de televisão chegou num show onde a gente estava, e eles faziam um programa às 2 horas da manhã, nem sei se passou, porque era tão tarde que eu não via, e só cantava, né? Então, eles fizeram uma pesquisa das duplas e bandas amadoras de Americana ali, Piracicaba, Americana, indo até São Paulo. Nós estávamos entre as 5 melhores. Entre os 5 melhores. Mas, Amarildo, você contando, né, que tudo ia dando tão certo e tal, por que hoje sua vida não está mais nesse rumo? Olha... O que aconteceu que você abandonou essa vida? É que
dentro dessa história aqui, o que aconteceu? Eu trabalhava nessa empresa que eu formei a primeira dupla, certo? Uhum. Então, quando eu saí dessa empresa, ela não me pagou os direitos da maneira como deveria. Então, eu procurei um advogado. E nesse advogado, isso ainda tudo no início. Tá. É tudo no início, tanto no começo, tanto da busca pela música, pela fama, quanto também ao começo da mudança. Só que a mudança não ocorreu logo quando eu conheci essa pessoa que eu vou falar agora, que hoje é minha esposa, né? Então eu coloquei a empresa na justiça, e eu costumo até brincar onde eu falo, que eu ganhei a causa e a secretária do advogado. Por quê? Porque eu casei com ela depois. Então... O que aconteceu? Como é que é essa história? Porque foi o seguinte, eu cheguei lá na advocacia, fiz lá o contato, tudo, entrei com o processo, tudo, e de vez em quando ela me ligava pedindo para ir lá, levar algum documento, assim, alguma coisa que faltasse, que estava faltando. E certa vez ela disse o seguinte, nossa, era tarde, 5 e tantas da tarde, nossa, eu tenho que ir ainda no fórum. E o fórum era embaixo, na prefeitura da cidade, só que eu não sabia que tinha mudado o fórum para outro lugar. Uhum. Eu falei, não, eu vou descer para lá, eu te levo. Aí quando ela falou, você me dá uma carona? Eu falei, dou. Aí eu peguei, ela entrou no carro, fui descendo, aí eu entrei na prefeitura, onde o fórum funcionava. Ela falou, onde você está indo? Eu falei, você não vai no fórum? Não, o fórum não é aqui mais não. Aonde é agora então? Aí ela falou assim, é lá em cima, longe. Eu falei, poxa, agora eu tenho que levar, né? Agora eu tenho que ir. Aí fui. Cheguei lá, esperei ela fazer o que ela tinha que fazer lá no fórum, peguei e levei ela para casa. Ah, mas eu não queria vir embora hoje, agora, chegar em casa agora. Por quê? Perguntei. Ah, porque eu queria tomar um sorvete. Eu falei, então vamos embora tomar um sorvete. Aí fomos tomar um sorvete. Aí a gente começou a conversar e eu sei que, resumindo a história, ela foi um pouco difícil, né? Porque levei 40 dias, ou eu era muito ruim para cantar ela, para conquistá-la. Eu sei que levou uns 40 dias para aceitar, só porque ela já era da igreja. Que igreja ela era? Adventista do sétimo dia. Ela era da igreja adventista. Eu falei, onde é que você... Eu falei, eu sempre nesse jeito simples, jeito de falar, assim, né? Meio que nem o povo da caipira, essas coisas todas, né? Nunca neguei essa coisa, não tenho vergonha. E então, eu falei, escuta, onde é que você anda aqui? Eu nunca te vi por aí. E olha que andava por aí. Aí ela falou assim, não, é porque eu sou dessa igreja, tal, eu não frequento. Qual foi a sua primeira reação quando ficou sabendo que ela era uma moça da igreja? Não, eu não queria saber de que igreja que ela era. Eu queria conquistá-la. Então eu não tinha esse negócio comigo. Eu tinha certeza do que eu queria e ela Tudo seria... bem se ela fosse adventista Não tinha problema nenhum, entendeu? Eu até cansei de falar isso para ela, né? Foi por isso que demorou, a mãe dela deu um problemão, né? Porque ficou aquela coisa toda. Aí, quando ela aceitou a namorar, que ela aceitou o pedido de namoro, que a gente começou a namorar, eu falei, só que é o seguinte, eu tenho um sonho. Porque já não era só mais eu que queria, ela já também estava interessada. Vamos só dar uma paradinha, um minutinho, marido, na nossa conversa? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua. E você percebe que agora 2 caminhos se encontram. E ele se encontra com uma outra possibilidade de vida. Mas ainda várias perguntas precisam ser respondidas para o próximo bloco. Como que de fato Deus transformou o coração do Amarildo Macedo totalmente, 100%? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. O curso de Geologia foi na Unesp e a pós-graduação, mestrado e doutorado na USP. Nessas 2 universidades eu tive a oportunidade também de ser professor. Eu lecionei na Unesp e na USP durante 13 anos. Nunca com a intenção de que fosse uma profissão. Minha concentração de estudos maior foi na área de religião, teologia. Houve uma exceção que foi quando eu fiz a faculdade de filosofia. Eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia na área específica de geotecnia. Chegou um momento que eu finalmente me dei conta que eu não conseguiria viver sem aquilo. Eu levo a arqueologia como objeto sério de pesquisa, especialmente a arqueologia que conta a história bíblica, a história do Oriente Médio. O departamento de geotecnia, onde eu trabalhava, era o melhor da América Latina. Com 13 anos, por exemplo, eu cantei um oratório de Beethoven com regência do Eliezer de Carvalho. A última coisa que surgiu foi a professora. É fascinante. É como entrar numa máquina do tempo e voltar na história. Na ocasião me disseram, olha, não vale a pena você se envolver, esse tipo de rocha vem sendo estudado já há mais de 50 anos. Esse assunto se encontra suficientemente esgotado, não ligue para isso não. O conhecimento é ilimitado, o leque se abre e você vai encontrar horizontes novos aí para pesquisar.
o tipo de música que é feito para você te faz cantar com mais liberdade e de um outro jeito, né? Eu desconsiderei esse conselho e realmente me envolvi no estudo dos basaltos e fiz descobertas inéditas. Na verdade, embora em termos de currículo Lattes eu esteja no 2º doutorado, se for contar a história a rigor, deveria ser o 3º doutorado. Aí o professor Vandir me convidou para dar aula de canto na Escola de Artes. Depois disso eu fui fazer pós em regência, fui fazer mestrado. Eu recebi o convite para vir ao UNASP. Alguns acharam uma loucura, né, sair da USP e vir para o UNASP, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Dar aula é uma coisa que sempre me deu muito prazer. Eu achava que depois que eu parasse de cantar eu ia dar aula, só que foi junto e está sendo ótimo. Mas talvez minha contribuição maior no UNASP foi ter implantado o curso de engenharia civil. Quando eu fui, então, pela primeira vez em Israel, em 1998, para trabalhar com escavação arqueológica, eu consegui a doação de mais uma caixa de artefatos arqueológicos. E hoje, pela graça de Deus, o Museu Paulo Bock já consta com mais de 2.000 peças, mais de 2.000 artefatos arqueológicos, 95% deles originais, verdadeiros, peças com mais de 3.000 anos de idade. Nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. É muito bacana perceber que eu tenho a capacidade de influenciar pessoas novas que estão começando, não só com a minha experiência, mas com o meu canto. O professor que está aberto para as experiências em sala de aula, eu acho que ele aprende mais do que o aluno. Ele aprende e é extremamente prazeroso isso. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior. Eu sou o Rodrigo Silva. Meu nome é Regina Mota. E eu sou o NASP. Mas eu sou o NASP. E eu sou o NASP. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Amarildo Macedo e ele vinha dizendo no bloco anterior de um sonho muito grande que ele tinha de ser cantor de música sertaneja, tudo estava dando certo e ele conheceu uma moça da igreja. E aí, Amarildo, esses dois mundos se encontraram. Um sonhador querendo ser um cantor famoso de música sertaneja e uma moça que seguia os caminhos de Deus, que ia à igreja adventista, né? Quando você tinha certeza que queria namorar essa moça, mas você abria alguma possibilidade para um dia vir a ser um cristão também, abandonar a sua carreira? Você pensou nisso no início? Não, porque o que eu queria mesmo era eu falei para ela, até teve uma época que aconteceu em uma cidade, aconteceu um episódio engraçado, né, com uma moça, na cidade, no interior, e ela voltou, ela falou, olha, eu não vou suportar isso. Eu não vou aguentar isso porque você nem gravou ainda. Já está desse jeito? E quando você gravar? Eu não vou aguentar isso. E eu falei assim, olha, então você não pede para escolher, porque se você pedir para escolher, eu vou escolher o meu sonho. Rapaz, você estava decidido mesmo. Era decidido. Amarildo, com toda essa história que você está me contando, com essa certeza, com essa confiança, com as portas se abrindo para você, eu fico assim tentando imaginar na minha cabeça o que será que aconteceu
para que você se rendesse, para que você aceitasse um contato com a Bíblia, com Jesus Cristo? Como que foi que isso aconteceu? É que assim, eu mesmo sendo católico, eu já havia lido a Bíblia, o Novo Testamento todo, né? E algumas partes do Antigo O Testamento. que você diz mesmo sendo católico? Porque isso não é um costume dos católicos. Não. Dentro de casa, a Bíblia estava lá. Mas dos meus irmãos, da minha família, quem que pegava aquilo lá era eu. Porque nessa história toda, eu acredito muito hoje, porque quando eu estava lá no Paraná, ainda novo, ainda com 15 anos, 16 anos de idade, eu havia feito uma oração. Olha, então fala aí pra gente. Então o que aconteceu? Eu orava, eu fazia minhas orações, né, do Pai Nosso, Ave Maria, Certo. Santa Maria, tudo que eu sabia, Uhum. e depois eu falava, Senhor, eu quero ser um cantor, me deixa ser um cantor. Essa eu era a quero ser um primeira cantor. oração. Essa era uma oração. Aí tinha uma outra oração. Então, se o Senhor, eu acredito na tua palavra, na Bíblia, mas se o Senhor tem um caminho, então se o Senhor me tira daqui. Se aqui não for a verdade, o Senhor me tira daqui, mas me coloque dentro da sua verdade. E não deixa eu, com respeito a que cada um passa por um caminho diferente. Mas eu pedia isso, não deixa eu perambulando por aí. Primeira oração, você queria ser um cantor. Ser um cantor. Segunda oração, você queria estar dentro da verdade. Eu queria dizer a verdade, mas eu não sabia nem que Certo. verdade tinha, porque eu falava isso mediante a conversa que a gente tinha com Certo. os amigos, outras pessoas, outros conhecidos. Certo. Amarildo, mas você vai contando essa história, a gente vê que realmente você estava disposto a tudo para alcançar esse seu sonho, né? Agora fala pra gente, qual foi o ponto, o que será que aconteceu na sua cabeça, essa dúvida que está, né, dentro do meu coração. O que aconteceu na sua vida que foi suficiente para te fazer abandonar todo esse sonho e assumir uma vida ao lado de Cristo, seguindo a Bíblia? Bem, como eu já namorava a Flávia, eu já passei a conhecer a Igreja Adventista, embora não Certo. frequentasse. Levava Certo. ela lá de vez em quando, a mãe, porque era ela e a mãe. Ela não tem. Hoje eu sou a pessoa que eu falo que eu sou como Adão, sabe? Eu não tenho sogro, não tenho sogra, não tenho cunhado e nem cunhada, porque era uma pela outra. E então eu às vezes eu levava elas para os lugares, né? Levava a mãe dela para a igreja, né? Então o que aconteceu? Uma vez, e estava dando muito certo o que eu estava fazendo, muito certo. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, que embora a gente já ali um dia, ela me acompanhando, ela não gosta de falar isso, ela acabou se afastando, ela fala que não é um exemplo para que as outras pessoas que vêem, as outras irmãzinhas que vêem, eu posso sair, depois eu volto, porque foi um risco muito grande. Para você ter uma ideia, para que isso acontecesse, a volta dela e a minha, a mãe dela precisou morrer. Eu vejo a morte da mãe dela como o ponto-chave. Por quê? Nós namorávamos há 2 anos e meio. E 2 anos e meio na estrada. Ela junto. Né? E então, a mãe dela ia para a igreja e orava. Pedia oração na igreja por várias e várias vezes. E eu, às vezes, até me emociono quando eu conto essa parte da história, porque ela não viu a oração dela ser respondida. E ela não viu a filha ela gostava muito de mim. E o namorado da filha vir para a igreja. Eu até falo que quando for na manhã da ressurreição, quando Cristo ressuscitá-la, e ela poder encontrar a filha, o namorado da filha e com o netinho, sabe? Porque ali, naquele momento ali, eu tive que levá-la para a casa da minha mãe. A minha mãe já era separada do meu pai, então minha mãe tinha um quarto onde minha mãe, a minha irmã e uma sobrinha dormiam. Eu falei, então você fica lá com elas até a gente ver o que a gente vai fazer. E levei ela para casa, porque senão ela ia voltar para o Rio de Janeiro, ela era do Rio. Ela não tem parente aqui, nada. E uma tia dela veio aqui para levar embora. Eu falei, não vai levar embora. E então eu estava formando uma outra banda e assim continuando. Mas aí, para a gente não brigar, depois que a gente construiu uma casa, tudo, para a gente não brigar, a gente falou o seguinte, bom, então vamos fazer assim. Aos sábados eu vou contigo na tua igreja. Aos domingos você vai na minha comigo. Tudo bem, combinamos isso. Aí chegava lá na igreja, no sábado, tá vendo? Tinha um pastor que eu amo muito, gosto muito dele, chamado Manuel Borges, não sei, um pastor muito, de conhecimento espetacular. Ela falava, você tá vendo? Ele falou e explicou, mostrou por A mais B. Eu falei, é verdade. E aquilo foi tocando o seu coração. E eu fazia pergunta para ele.
Porque eu fazia, não tinha essa, sabe? E quando ia na igreja, aos domingos, na católica, o padre às vezes lia um texto, mas falava outra coisa. Ela falou, tá vendo? Aí eu comecei a comparar. Um dia eu cheguei na igreja dela e eu montei uma outra banda. E só que eu havia deixado, porque uma vez ela encontrou na minha carteira uma oração que eu fazia, por causa daquele trabalho, e uma miçanga em forma de cobra coral, mas sem interrupção. Não sei como eles faziam aquilo lá, mas não tinha interrupção. Onde você procurava, você não achava. É uma parte que se emendou, por exemplo. Era estranho demais. Então eu andava com aquilo. Quando ela falou aquilo pra mim, ela falou, isso aí é do demônio, isso aí. Aí eu joguei aquilo fora. Joguei fora, e aí começou a descer. Tudo que eu havia, contato com grandes empresários de artistas famosos, contrato que a gente estava para fazer com a rede de posto Shell do Brasil inteiro para fazer a festa do caminhoneiro, foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. Mas enquanto eu fazia show e ainda tinha uma peça de roupa branca, usava uma peça de roupa branca, as coisas ainda é mais ou menos. Quando eu também abandonei aquilo, começou tudo a descer. E então, eu montei outra banda e comecei a fazer algumas coisas. E aí eu cheguei na igreja um dia e falei, escuta, um irmão chamado Olívio, ele foi o meu pai na fé. É meu pai na fé porque está vivo, né? E eu falei, escuta, eu gostava de ouvir ele na escola sabatina. Você dá estudo bíblico? Dou. Quanto você cobra? Ele falou, nada não. Aonde você faz? Aqui na igreja, na minha casa, na sua casa, onde é? Ele falou, onde você quiser. Ele perguntou para mim, qual dia que você tem de folga? Eu falei, sábado. Ele falou, perfeito. Sábado à tarde na sua casa. Um estudo de 40 minutos, levar 2h30. Olha. E ele foi. Aí, eu tinha um show grande, muito grande para fazer, em uma casa famosa da região. E então, eu tive estudo do sábado, um sábado anterior, mas eu tinha um contrato assinado. E quando eu vi... Isso foi decisivo para você? Aí foi a noite mais longa da minha vida. Uau! E eu havia dito anteriormente, sem saber, Deus já havia me dirigindo sem saber, eu já havia dito que era a última banda que eu montaria. Né? Porque eu abandonei aquele trabalho, então as coisas não davam muito certo. E eu ensaiei um tecladista por 1 ano. Uau. E quando eu estava pronto para a gente tocar, com um contrato feito com as casas de show, ele recebeu uma outra proposta de uma outra banda e foi embora. Então aquilo foi a chave. Quando eu tive o estudo sábado, eu falei, não quero mais. Esse foi o ponto da Foi o virada. ponto. Ali eu falei, não quero mais. Eu cheguei a reunir eles, o pessoal da banda, falei, ó, eu não vou mais atrás de tecladista, eu não vou mais perder tempo com isso aqui. A partir de agora eu sigo outro Isso, Deus. eu descobri algo. Eu falei para eles, eu descobri algo que é incrível, que mudou a minha vida. Está mudando a minha vida na época. Eu comecei a falar para eles do sábado, falar para eles da volta de Jesus e fui falando. Olha, Amarildo, a gente agradece muito a sua presença aqui com a Eu que gente. agradeço. Muito obrigado. E o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, fica por aqui. E a gente termina felizes, porque como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.